Oi, gente, eu sou a professora Estefânia Carina e hoje estou aqui para a gente conversar sobre um assunto bem importante, que é o planejamento anual. Qual é a importância da gente ter um bom planejamento anual? Qual é a importância da gente saber os objetivos que a gente quer com as nossas turmas, onde a gente está, onde a gente quer chegar? Então hoje eu quero te ensinar aqui de uma forma prática, super objetiva, clara, com uma apresentação que inclusive vai estar disponível para você que quiser, é só clicar aqui embaixo em algum lugar desse vídeo, você vai ter acesso a um documento PDF completinho, um e-book para você com todas essas informações. Vamos lá? Como é que a gente vai fazer um bom planejamento anual? Eu vou falar para vocês como eu faço, vou dar alguns objetivos que são meus objetivos para as minhas turmas para inspirar vocês, tá bom? Mas antes eu tenho um recado muito importante para você que está me assistindo ou me ouvindo. É o seguinte, olha, o plano anual ele não é estático. Ele pode ser adaptado e serve somente como guia para o planejamento das nossas aulas semanais. Então, ele não vai ser engessado, você vai poder modificar ele a qualquer momento. Ele vai servir, a princípio, como um guia de temas para você se organizar, para você ter parâmetros para avaliar o desenvolvimento da sua turma e etc. Os profissionais podem ter um recurso para compartilhar com os pais sobre o que é que se espera do ensino, das crianças no decorrer do ano. Muitas vezes os pais matriculam as crianças na aula de musicalização infantil ou eles procuram a aula de musicalização infantil e normalmente as escolas, elas não têm escolas de música, tá? Elas não têm um documento que mostra para os pais o que é que os educadores esperam que as crianças desenvolvam no decorrer daquele ano. Então, se você trabalha numa escola de música e já quer deixar registrado ali para os pais que forem matricular as crianças, o que é que a gente espera que eles desenvolvam no decorrer do curso de musicalização infantil? Quais são os objetivos gerais? Quais são os objetivos musicais que vão ser contemplados em todas as práticas que a gente for fazer nas turmas? Olha o que eu escrevi aqui. Como o ensino musical não é padronizado, é importante que cada professor, cada um de nós, desenvolva o seu próprio plano, levando em conta também a individualidade de cada aluno, a turma que você vai trabalhar, os objetivos da instituição que você está inserido, ou os seus próprios objetivos como educador musical, ou também se você atende de forma particular, você vai ter que levar esses aspectos em conta na hora de montar o seu plano anual. A educação musical não é recreação, tá? São duas coisas completamente diferentes. Eu acho que vocês já sabem a diferença, né? Só que isso não quer dizer que as suas aulas de musicalização não possam ser divertidas. Pelo contrário, quanto mais lúdicos, divertidos, as formas de você passar os conteúdos, vai ser muito mais eficiente, porque crianças aprendem brincando e aí eles vão assimilar muito melhor os conteúdos musicais. Olha, eu espero que esse material auxilie muito você na confecção do seu próprio plano anual e se vocês precisarem de mim, eu vou estar à disposição, tá? Agora, quem é que precisa de um plano anual? Na verdade, todos os que estão envolvidos com a educação musical de crianças, tá? Principalmente nós, os professores de música, porque a gente faz os planejamentos semanais. Esses planejamentos semanais, eles devem estar estruturados em um plano anual. Você vai ver mensalmente quais são os temas que você vai trabalhar e nesses temas você vai fazendo seus planejamentos mensais, semanais. Outras pessoas que precisam muito do planejamento, os coordenadores de equipe. Se você é coordenador de uma equipe ou de uma escola de música e não sabe o que os seus professores de música vão ensinar, como é que você vai cobrar? Cobrar entre aspas, Você vai acompanhar o desenvolvimento. Como é que você vai saber que os professores estão dando conteúdos adequados? Para os coordenadores é muito importante também definir um conteúdo anual de desenvolvimento de objetivos, tá? E a terceira seriam as instituições de ensino musical. Porque quando os pais, como a gente disse antes, quando os pais procuram uma aula de musicalização infantil, eles querem saber o que as crianças vão aprender no decorrer daquele ano. E às vezes as pessoas ficam sem saber. Só o professor sabe explicar. Se você já tiver um documento, você já vai entregar no início do ano para os pais. Isso aí vai aumentar muito a credibilidade da sua instituição musical. Agora, quais são os problemas da gente não ter um plano anual? Durante muito tempo da minha trajetória como professora de música, eu não utilizei o plano anual. Isso me trouxe grandes problemas, eu vou detalhar eles aqui para vocês. Existem outros problemas ainda, vocês vão ver. Só que hoje, trabalhando com o plano anual, eu trabalho de forma mais organizada. Eu consigo acompanhar o desenvolvimento das minhas turmas, saber que assunto eu já tratei, qual assunto eu preciso retornar e assim por diante. Mas vamos lá.
para a gente ver quais são os problemas de não ter. O primeiro, a falta de progresso. Você não sabe a estrutura das suas aulas, você não sabe o que você já deu, né? Isso vai dificultar o desenvolvimento musical das crianças. Outro, falta de direcionamento. Para onde eu vou, né? Sem um plano, os professores podem se sentir perdidos e não ter uma visão clara do que ensinar em cada etapa. Em março, em abril, a criança já aprendeu isso? O que eu vou ensinar agora, tá? Terceiro aqui, falta de organização. Sem um plano, a programação das aulas e atividades pode ser caótica, confusa, afetando a eficácia do ensino. Falta de parâmetros avaliativos. Você não tem como avaliar o desenvolvimento da sua turma se você não tiver uma métrica, né? Você não tiver um objetivo. E aí, sem o planejamento, não tem esse parâmetro para avaliação do desenvolvimento das turmas, dos alunos, né? Individualmente também. 5, falta de objetivos claros. Como a gente sempre está falando aqui, ó, a gente não sabe onde está, não sabe para onde vai, qual é o meu objetivo principal, e isso a gente só consegue se a gente tiver sentar e fazer esse planejamento. Os conteúdos inadequados, olha só, a gente pode fazer uma mistura de conteúdos, inserir conteúdos que as crianças não estão ainda aptas a assimilar naquela idade, ou então deixar de trabalhar alguns que são importantes, tá bom? O improviso também, o professor vai ficar perdido, vai se sentir inseguro, por quê? Ele vai ficar dependendo exclusivamente da criatividade dele, vai ter que abrir lá o armário e olhar, deixa eu ver o que eu tenho de instrumento aqui, vou fazer isso, isso e isso, e você vai ter que ficar improvisando o tempo todo sem objetivos claros. Desperdício também. O que eu quis dizer com desperdício aqui? Você não vai usar adequadamente os materiais que estão à sua disposição. Você vai usar, às vezes você tem poucos recursos, mas com bons planejamentos e objetivos específicos, você vai conseguir utilizar eles da melhor maneira possível, tá? Agora, quais são os benefícios de você ter um plano estruturado? Vocês já imaginam que seja o contrário do que a gente falou, né? Mas é muito importante a gente revisar esses temas para a gente ter uma consciência, tá? Para que a gente se conscientize da importância de sentar agora no começo do ano, finalzinho, começo do ano, e fazer o nosso plano anual. Bom, vamos lá. Progresso consistente. Um plano anual é um guia claro para você garantir o progresso satisfatório dos seus alunos. Existe uma sequência que é organizada de conteúdos que você vai trabalhar ao longo do ano com as suas turmas. O planejamento vai ficar muito mais fácil. Por quê? A gente senta toda semana, vocês sabem que a gente tem que parar para planejar o que a gente vai trabalhar nas semanas, né? A gente faz os planos semanais. Quando você já tem um plano anual com todos os conteúdos que você vai trabalhar mês a mês, vai ficar muito mais fácil, mais eficiente, mais rápido e menos estressante, né? Que é o melhor para nós que somos professores. Outra coisa que fica um pouquinho mais fácil de você reconhecer são os campos de experiência da BNCC, né? Porque você ali vai ter mais claro os objetivos gerais. Para a educação infantil, que a gente precisa prestar relatório dos campos de experiências e objetivos da BNCC, fica muito mais fácil, né? Outra coisa que eu acho que é a mais importante, eu julgo ser a mais importante, que é o engajamento e o progresso consistente do desenvolvimento musical dos nossos alunos. Com as aulas bem planejadas e estimulantes, os alunos vão se envolver mais ativamente com a música e vão aproveitar o máximo, né, dessa experiência musical que a gente proporciona. E agora que vocês já sabem, já entenderam, já perceberam como é importante ter um plano anual, o que é que a gente vai incluir? Vamos para a parte mais prática. O que a gente precisa incluir na hora de fazer o plano da gente? Bom, a gente tem que colocar os objetivos gerais de aprendizagem, né? O que a gente espera com o estudo musical das crianças, são os objetivos específicos para a faixa etária daquelas crianças, né? O repertório musical, se vocês conseguirem incluir já no começo, quando você está planejando o seu plano anual, vai ficar muito mais fácil na hora de fazer o planejamento semanal. Eu sei que é muito difícil conseguir fazer isso, né? Já planejar qual repertório você vai trabalhar no decorrer do ano, mas se você já conseguir montar uma playlist completa com várias músicas para trabalhar várias coisas, você na hora de fazer o planejamento semanal não vai precisar ficar desesperada procurando aí, desesperado, né, procurando repertório para trabalhar os temas. Outra coisa, os eventos da instituição que você trabalha, ou os eventos do calendário nacional, né, o Dia dos Pais, Dia das Mães, Dia dos Avós, Dia das Crianças, aqueles calendários que a gente sempre trabalha com crianças da educação infantil principalmente, né, mas também os eventos da instituição que você trabalha. Vocês têm apresentações
internas, externas da escola, aulas coletivas, tudo importante você já planejar nesse e já incluir, tá? Outra coisa que vocês precisam incluir, esse é bem importante, porque quando a gente já deixa prontinho, os recursos são os recursos que a gente vai precisar, listar os materiais, os instrumentos, os equipamentos, fica muito mais fácil de você solicitar para a sua gestão, né, para a equipe gestora, para os diretores, para adquirirem os materiais que você vai precisar. Se vai chegar um projeto, por exemplo, tá? Eu tenho um projeto que se chama Fabricando Instrumentos. Um mês do ano eu faço esse projeto. E eu disponibilizo para as crianças vários objetos, bolinhas, sementes, latinhas, coisas que a gente compra mesmo em lojinha, sabe? E mando cada turminha, cada criança montar o seu próprio instrumento. Como é que eu vou poder fazer um projeto desses e sem os materiais? A gente tem que passar, fazer um orçamento, tem a compra, né? Tem essa questão toda. Os instrumentos que você vai usar um xilofone, um metalofone, você vai ter que usar instrumentos de percussão. No plano anual, você já vai tentar listar quais os instrumentos, os equipamentos que você vai precisar, tá bom? E o mais importante de ter aqui no seu plano anual, né, que é o objetivo principal, é esse aqui: os conteúdos e os temas que você vai trabalhar mês a mês. Definir os temas, definir os objetivos, esses temas, eles têm que estar contemplando todos os objetivos gerais e também os objetivos musicais, tá? É importante listar todas essas coisas no seu plano anual. Agora, vamos lá falar sobre os conteúdos que são importantes para você contemplar no seu plano anual. Se você quiser pegar um papel, uma caneta para já anotar quais desses fazem sentido para você, né? Esses aqui são os que eu listei, os que eu considero importantes para colocar no meu guia anual, tá? O meu planejamento. Isso aqui são gerais, né? Objetivos gerais para crianças de todas as idades. É claro que esses objetivos vão mudando de acordo com a faixa etária, mas aqui eu coloquei um apanhado geral. Os objetivos de desenvolvimento: expressão e criatividade, que a gente vai estimular a expressão e a criatividade dos alunos, né? Para a gente promover a expressão da voz, a expressão corporal, e também permitir para as crianças um ambiente que ela tenha liberdade para criar, né? Para ela explorar essa criatividade, desenvolver tanto a expressão quanto a criatividade. Outro objetivo geral de desenvolvimento das crianças no decorrer do curso de musicalização seria desenvolver o ritmo e a coordenação motora, é claro. Isso aí é uma coisa que todos os professores de música a gente tenta desenvolver com as crianças nas aulas de música, né? A gente explora ritmos simples, complexos, por meio de atividades rítmicas. A gente desenvolve a coordenação motora fina, a coordenação motora grossa, também por meio dos movimentos corporais relacionados à música. E a gente introduz os instrumentos de percussão simples, né? O desenvolvimento da linguagem também é um objetivo geral de desenvolvimento no estudo musical. A gente estimula esse desenvolvimento com as canções, com as rimas, com os jogos, né? E a gente melhora também a pronúncia, a clareza da fala das crianças. A gente introduz conceitos musicais básicos por meio das palavras, das frases. E a gente estimula também o canto e a fala. É uma coisa interessante que a criança aprende a cantar ao mesmo tempo que ela aprende a falar. E a gente pode desenvolver a linguagem delas através da música também. Outro desenvolvimento que é um objetivo geral: audição e percepção musical. A gente desenvolve a capacidade de ouvir, identificar os sons, os diversos timbres, ritmos, reconhecer, distinguir os timbres dos instrumentos, timbres gerais, e a gente vai desenvolver a sensibilidade auditiva delas. Agora, sobre a exploração de instrumentos musicais, isso é um objetivo geral também, que a gente vai familiarizar essas crianças com uma variedade de instrumentos de percussão, né? O que a gente tiver lá disponível, mas incluindo os instrumentos de percussão, os instrumentos de sopro, os instrumentos de corda, claro que sempre adaptados para a idade deles, né? Se você trabalhar numa escola de música, por exemplo, é interessante você convidar mensalmente um professor de música para entrar lá na sua aulinha de musicalização e apresentar, tocar um instrumento, uma guitarra, um violino, um instrumento de percussão. Eles vão ficar familiarizados já com esses tipos de instrumentos, né? E a gente vai também estimular a exploração tátil e auditiva através dos instrumentos.
O desenvolvimento cognitivo também é um objetivo geral, porque a gente introduz esses conceitos musicais básicos com eles e vai estimular a memória auditiva deles, a compreensão dos padrões musicais. A gente vai desenvolver neles, né, ajudar a desenvolver a capacidade de seguir instruções, participar das atividades e também estimular as funções cerebrais e a memória deles. Promoção da autoconfiança e autoestima é um objetivo geral, porque a gente vai encorajar a participação ativa deles e a expressão individual. E outra coisa interessante que a gente sempre faz na aula de música, que ajuda a desenvolver essa autoconfiança, autoestima, são as celebrações das conquistas musicais, mesmo aquelas pequenininhas, aquelas conquistas que eles conseguem aos poucos, a gente celebra isso, né? E a gente vai promover a autoconfiança deles através dessas práticas. Outro objetivo geral é a socialização e a interação, né? Crianças precisam ter contato com outras crianças. E a gente vai facilitar isso, essa interação social entre eles, por causa das nossas atividades musicais que a gente faz em grupo, né? A gente vai promover a escuta ativa, a cooperação entre as atividades musicais, eles precisam se ajudar, né? Compartilhar também. A gente vai desenvolver o trabalho em equipe, dar a oportunidade das crianças ter contato com outras pessoas nessa atmosfera que é super expressiva, super agradável, né? Outro objetivo geral, aumentar a capacidade de concentração, que a musicalização infantil desempenha um papel muito importante no aumento da capacidade de concentração. Também vamos ensinar as crianças a respeitar as regras, conhecer o limite, porque a música, as aulas de música, elas precisam ter essa organização, essa divisão, a hora do toca, do para. Então a criança vai aprender ali de uma forma lúdica a respeitar os limites, né? Respeitar as regras, conhecer os limites, porque a música ela tem essas estruturas que vão incentivar a participação ativa, a cooperação e também o respeito. E o último objetivo geral aqui, que eu acho que é o mais fácil para nós que somos educadores musicais, é incentivar o amor pela música. A gente vai ter que ajudar as crianças a desenvolver esse gosto musical, né, pela música, pela expressão artística, e a gente vai dar ferramentas para elas se interessarem por diversos estilos musicais, timbres diferentes. A gente vai dar modelos para elas e para os pais também que acompanham, de interações, de cantigas, de brincadeiras musicais que os pais vão fazer com as crianças em casa, né? E também a gente vai desenvolver nelas o prazer de ouvir e fazer música. Outra coisa aqui que a gente vai fazer, no incentivo, que eu anotei aqui que é legal, contribuir para resgatar o nosso patrimônio cultural, resgatar nossas músicas folclóricas, as nossas músicas populares, e vamos apresentar às crianças diferentes culturas, estilos, tradições, promovendo a apreciação da diversidade musical tão ampla, né, no nosso mundo, nesse mundão, e hoje a gente tem acesso a tantas coisas, a gente pode incluir isso nas nossas rotinas musicais e fazer as crianças se apaixonarem pela música. E as duas últimas aqui, a regulação emocional, porque a gente vai, através da música, vai ensinar, vai mostrar à criança uma forma de lidar com as emoções, com os sentimentos, porque a música influencia no nosso estado emocional e também influencia no estado emocional das crianças. E a gente vai fazer aqui, por último, esse é um objetivo geral também, a gente está preparando essas crianças para o aprendizado formal, para a escola, porque ela vai ter uma melhora das habilidades cognitivas dela e vai beneficiar o desempenho delas acadêmico. Agora, gente, vamos lá para os objetivos pedagógicos musicais. Esses aqui eu listei. Vamos imaginar uma criança que começa lá com 3 aninhos, 2 aninhos, 3 aninhos, e ela está chegando nos 6 anos, né, concluindo o curso de musicalização infantil. O que eu, Estefânia, espero que ela se desenvolva no decorrer desse tempo, que ela vai ter que saber. Isso aqui são objetivos musicais, um pouquinho mais específicos. É claro que a gente não consegue atingir todos 100%, mas são os que eu busco sempre fazer que as crianças desenvolvam, tá? É onde nos meus planos de aula, sempre incluo atividades para que eles se desenvolvam nisso aqui. Vamos lá? Bom, as 7 notas musicais, a escala ascendente, descendente, conhecer as notas vizinhas, né? Também o repertório infantil brasileiro, a duração do som, todas as propriedades físicas dos sons, né? Altura, intensidade, timbre, duração.
Também os timbres diversos, eles serem capazes de ouvir, classificar, reconhecer, tá? A prática rítmica através dos instrumentos de percussão simples que a gente tem à disposição nas aulas de musicalização. A gente vai introduzir, claro, com os maiorzinhos, isso aqui, gente, é de acordo com a faixa etária, mas a gente vai começar a introduzir as noções de harmonia, de melodia, de uma forma simplificada. Também o desenvolvimento auditivo, a percepção sonora, identificar, discriminar os diferentes sons e os padrões musicais. Outro aqui, desenvolver a capacidade da escuta ativa. Sobre o ritmo, o que eu espero que as crianças aprendam sobre o ritmo nas aulas de musicalização? Eles vão ter noções de pulsação, os ritmos simples, os ritmos complexos, seguir pulsações, marcar o tempo e etc, né? A expressão corporal, a coordenação motora, que é por meio dos movimentos corporais, usando o corpo como um instrumento de expressão, com as danças, os jogos que envolvem esse tipo de movimento. O canto também, eu quero muito que meus alunos desenvolvam o canto, a linguagem, explorarem a voz deles, a voz falada, a voz cantada, a entonação da voz, desenvolver a afinação, né? Improvisar e também compor, improviso e composição, improvisação e composição. A gente já vai dar ferramentas para as crianças começarem a criar suas próprias músicas, seus próprios ritmos. Por que não também, olha só, esse objetivo eu acho interessante de colocar, incluir nas nossas práticas musicais um pouquinho sobre a história da música, fazer com que as crianças tenham contato com músicas de várias épocas diferentes através de apreciação musical, né, os grandes compositores, explorar músicas de diversas culturas, tá? Que hoje, como eu disse, é mais fácil pra gente, né? E é muito legal quando eles ouvem músicas de outros povos, do Japão, da África, eles veem outras manifestações culturais na nossa aula de música, é muito rico. E também os jogos musicais e muitos outros objetivos. Agora aqui sobre os objetivos pedagógicos que são exigidos na BNCC, a gente sabe que todos os campos de experiência são abrangidos no estudo da música. O principal deles, eu poderia dizer que é o traço, sons, cores e formas, né? Porque ali a criança, ela vai se expressar pelas linguagens, né? Criando as próprias produções artísticas, culturais, exercitando a autoria coletiva e individual, com som, traços, gestos, danças, mímicas e etc. Isso aqui tudo que está exposto lá na BNCC. Mas a música também, ela abrange todos os campos de experiência e os objetivos de aprendizagem. Por exemplo, as experiências sociais que elas têm, a gente pode incluir no campo de experiência o eu, o outro e nós, corpo, gestos, movimentos, traços, sons, cores e formas, todas esses campos de experiência são abrangidos, tá? E aí você pode detalhar lá no seu plano anual, você já vai colocar, olha, os objetivos da BNCC que a gente vai ter nesse plano anual são esse, esse e esse. Você já pode listar até todos, né? Sobre os recursos que você vai incluir aqui no seu plano anual, como eu disse, fazer uma lista, né? Seriam os instrumentos musicais que você vai utilizar, que você pretende utilizar, né? Para a sua equipe comprar, a equipe gestora, ou você já providenciar a compra. Também os recursos não musicais, como massinha, molas, eu uso muito mola, copos, lenços, brinquedos, balões, tudo que você vai usar ali no decorrer daquele mês do ano, você já colocar ali na ponta do lápis para já fazer os seus pedidos, né? E também os recursos, os demais recursos, como por exemplo, caixa de som, aparelho de TV, tudo que você vai precisar. E sobre essas atividades para registro aqui, essas eu tenho uma conversa especial para falar para vocês. Esse é um assunto que é meio controverso às vezes entre os professores de música, porque a música é muito maior do que você simplesmente colocar a criança para fazer um colorido, né, na aula de música. E só que eu utilizo nas minhas aulas um sistema de registro com as crianças, que é um caderno de atividades. Esse caderno de atividades, ele tem os conteúdos que eu vou trabalhar, pelo menos um deles na aula, pelo menos uma atividade que a gente fez, eu faço um tipo de registro. Por que eu acho importante?
São coisas que gastam 5, no máximo 7, 10 minutos da aula, tá? Mas normalmente eu faço de tudo para que sejam 5 minutos da aula para a gente fazer o registro, coisas simples para as crianças que não demoram, porque a música é muito, o tempo que a gente tem já é precioso, já é tão curto, né? Mas as crianças levam esse material para casa, esse caderno de atividades, é como um portfólio, e os pais, eles vão olhar, vão ver o que a criança aprendeu. Muitas vezes os pais falam assim: Stefânia, meu filho está cantarolando uma música, eu não tenho nem ideia de que música que é, me fala que música que é essa. Ou então ele falou da história do sapo, mas que história do sapo é essa que eu nunca vi? Então fica mais fácil da criança lembrar, dos pais também relembrarem com as crianças as músicas, né? E aí, olha só, vou dar um exemplo para vocês. Vamos imaginar que eu esteja trabalhando o andamento com as crianças, né, a velocidade da música. E fiz uma brincadeira lá, uma brincadeira musical em uma das partes da aula, que é do soldadinho. O soldadinho tá triste, ele anda devagar. O soldadinho tá acelerado, tá com pressa, ele anda rápido, tocando instrumento rápido, todo mundo com um chapéuzinho de papel na cabeça, alguma coisa assim. E aí, a gente faz a atividade, canta, conversa sobre os sons, e no finalzinho da aula, tá faltando 5 minutinhos para terminar, a gente senta na mesinha e vai colar um chapéuzinho de papel na cabeça de um soldadinho que tá ali no caderno de atividades. Eles já registraram, eles vão chegar em casa e vão lembrar: olha, a gente fez a atividade do soldadinho, a música do soldadinho é assim, certo? Então alguma coisa bem rápida, curta, para não tomar o tempo precioso da aula. Sobre esse caderno de atividades, se você tiver interesse em conhecer, a partir de janeiro de 2024 ele já vai estar disponível para vocês, tá? Eu vou comercializar. É um material que eu utilizo muito com os meus alunos já há algum tempo, fui aprimorando. São atividades muito ricas para todas as idades, a partir de 1 aninho até os 6 anos, tá? E ele vai estar disponível. Se você quiser saber mais informações, é só me procurar nas redes sociais que eu passo informações para vocês, tá bom? Ainda sobre os recursos, você tem que saber o que é que os seus alunos vão usar. Eles vão usar flauta doce, por exemplo? Então você já tem que colocar no seu plano anual quando é que você vai introduzir a flauta doce, quando é que os pais já precisam mandar a flauta doce para a escola, a lista de materiais que eles precisam. Eles vão ter um caderno de atividades, eles vão ter que ter uma pasta para colocar o repertório. Tudo isso você já tem que planejar no começo do ano. Com os meus alunos, eu introduzo a flauta doce a partir dos 5 anos. E eles têm um caderno de atividades que já vem os diagramas das musiquinhas na flauta. Inclusive, se você também não conhece, eu tenho um e-book que são 15 músicas com apenas 5 notas na flauta. A criança movimenta só 3 dedinhos e o de trás aqui, ó, e produz 5 notas e ela já consegue tocar 15 músicas. Esse material já tem o playback de todas as músicas, os áudios com a minha voz, com a minha flauta e só o playback também. Tem atividade para imprimir, tem os diagramas bonitinhos lá com os desenhos de onde eles vão soltar o dedinho. Muito legal. E tudo isso eu já coloco no meu plano anual, porque os pais, quando já começou o ano, eles já vão saber o que eles precisam adquirir para as crianças. E agora, para a gente praticamente finalizar, eu vou mostrar para vocês como é a divisão das turmas que eu faço por idade. Eu já testei várias e várias formas. O ideal é sempre que as crianças da mesma idade fiquem juntas. Se você estiver trabalhando na educação infantil, você não vai ter esse problema, porque as turmas já são divididas por idade. Turmas de 1 ano, de 2, 3. Só que no caso de escolas de música, é muito difícil você limitar. Às vezes você tem uma criança de 1 ano para um horário e outra de 2. Como é que você vai fazer? Vai fazer 2 turmas diferentes? As aulas não podem ser individuais. Por esse motivo, eu separei de uma forma para ficar mais fácil da gente organizar. E eles têm um marco de desenvolvimento bem parecido e eu não tive dificuldade de trabalhar com essa faixa etária, mas você fique à vontade para fazer do jeito que é a sua realidade, né? Bom, eu separei eles em 4 turmas, que vai dos 6 meses até os 6 anos de idade. O Kids 1 são os bebezinhos, que vêm de 6 meses até 1 aninho. Eles não têm apostila e um adulto está sempre na sala acompanhando essa aula. Então é uma aula que eu dou, eu faço a regência, mas os adultos acompanham as crianças e fazem as atividades junto com eles. Também tem o grupo Kids 2, que são criancinhas de 1 aninho até 2 aninhos, 1 e 2. E aí, nesse grupinho, eu utilizo a apostila Kids 2, tá? Nessa turma, normalmente fica um adulto na sala, acompanhando, até as crianças terem autonomia, terem mais segurança, né? Não chorarem muito, já estarem acostumadas com a rotina. Então, por exemplo, até o mês de julho, do começo até o mês de julho, fica sempre um adulto. Mas eu vou retirando eles aos poucos.
Às vezes eu tiro 10 minutinhos da aula só com as crianças, e aí assim a gente vai aumentando para eles terem confiança. No Kids 3 são crianças de 3 e 4 anos e eu uso a apostila Kids 3. Kids 4 são crianças de 5 e 6 aninhos, eu uso a apostila Kids 4 e a flauta doce. A partir do Kids 3 não tem adulto mais na sala de aula, tá? Só as crianças e eu, ou no máximo uma monitora, uma pessoa que me auxilia. E agora, pra gente finalizar, tá bom? A gente vai finalizar aqui com uma lista de sugestões de eventos que vocês podem incluir no plano anual de vocês. Eu trouxe aqui algumas dicas, algumas ideias, eu não sei se algumas delas vocês já praticam, mas são sugestões minhas e sugestões que dão muito certo. Eu acho que os pais e os alunos de vocês vão gostar muito. O primeiro são todos os eventos do calendário nacional que você julgar importante. Então dá uma olhada lá, as datas comemorativas, dia da água, dia da chegada da primavera, as estações do ano, etc. Dá uma olhada e tenta já colocar nos meses o que é que você quer trabalhar. Ah, achei interessante, março, dia da água, vou fazer instrumentos com música, instrumentos musicais, os sons da água. Você já pode incluir no mês que tem a data comemorativa do dia da água. Um dia que eu gosto muito de fazer é o dia dos avós. Dia dos avós é uma aula super gostosa, que a gente tem a participação dos avós das crianças, a gente faz músicas antigas, eles cantam, criam memórias assim afetivas maravilhosas para o resto da vida deles. É uma sugestão para vocês também. O Dia dos Avós no calendário nacional, ele é comemorado no mês de julho, tá? A Semana da Família, que é uma semana muito legal, que a gente tem a participação de todas as famílias, a gente faz uma grande aula coletiva e os pais participam, as crianças, a gente faz muitas brincadeiras musicais, eles participam ativamente da aula, da construção de instrumentos, é muito legal. Outra dica para vocês, no mês de junho, julho, você incluir músicas juninas no seu repertório das salas de aula. Dia do Amigo também, gente, é uma data bem bacana para vocês trabalharem. Eu falo que vai ser tanto para crescimento da instituição que você trabalha, quanto para o seu crescimento como profissional, porque é uma vitrine. Como é o Dia do Amigo? O Dia do Amigo, todas as crianças podem levar um coleguinha para assistir a aula, todas. E aí eu planejo uma aula super divertida, bem legal. Os bebezinhos, as mães que têm bebês, levam outras mães. É uma aula gratuita. E se você é professor de instrumento, por exemplo, você pode fazer o Dia do Amigo, incluindo o aluno na sua aula, vamos imaginar, de violão, de teclado, e você dá aula para o aluno também. Você inclui o aluno lá na aula, é um dia muito legal, as crianças amam compartilhar uma atividade que é tão prazerosa para eles, que é o estudo musical, com algum amigo. Normalmente essas crianças que vão acabam se tornando alunos também da instituição, tá? Então uma dica interessante é você colocar no seu calendário um dia para ser o Dia do Amigo. O Dia da Água, como eu disse aqui, Dia da Água é em março, tá? Você pode trabalhar primavera. Primavera dá um projeto muito legal que pode durar um mês inteiro. Você pode usar a música As Quatro Estações de Vivaldi, dá para fazer muitas coisas interessantes. A Semana da Criança seria uma semana de dinâmicas, brincadeiras musicais, a partir de 1 aninho já dá para você fazer, tá? É bem legal. Nessa Semana da Criança você pode incluir o Dia do Amigo. Cada criança leva um amigo para participar das dinâmicas, das brincadeiras. E se você precisar de ideias, de ajuda para montar a sua Semana da Criança, tenho muitas ideias legais para você, viu? Mas para os pequenininhos, porque normalmente na internet a gente só acha para os maiores, né? Música e Natureza é um projeto legal, esse aqui eu vi na internet, que dá para você fazer um piquenique musical, uma aula musical pública numa praça da cidade, num parque, leva a família, faz uma grande aula de musicalização infantil em grupo. Também um evento bem legal para vocês colocarem no mês que de preferência não tenha chuva, né? E todos os eventos musicais que a instituição que você trabalha faz. Recitais, formaturas, apresentações internas, você pode planejar com a sua turminha alguma forma de se apresentar. E o musical de Natal seria como um grande fechamento do ano, para você ir lá fazer uma cantata de Natal ou músicas natalinas, tá bom? São algumas dicas para você colocar aqui no seu plano anual, tá? E agora, vamos lá, você precisa de ajuda
para as suas aulas de música, precisa de ajuda para montar os seus planos semanais, que é difícil, né, gente? Buscar ideias, assim, a criatividade, tem hora que a gente tá cansado, nem consegue planejar ideias novas. Eu tenho algumas formas de ajudar você. A primeira forma seria você me seguir no Instagram, que eu sempre falo, lá tem muitas atividades, tem brincadeiras, coisas que eu faço com as crianças, chego lá, eu posto, mas elas estão totalmente desorganizadas, desembaralhadas ali, né? Eu coloco uma coisa sobre um tema, sobre outro, mas vai ajudar muito você nas suas práticas, tá? Eu espero que ajude bastante. Mas eu tenho outras formas de te ajudar. Outra seria você adquirir os meus e-books. Eu tenho alguns e-books, outros em produções que eu vou colocar em breve para vocês, mas os que já estão disponíveis são o e-book 10 atividades criativas usando músicas e sons, que você lá já tem 10 ideias de atividades com a folha para você imprimir, os áudios, os desenhos e etc. Também tem o e-book 15 músicas na flauta com 5 notinhas, que é um e-book Ensine flauta doce para crianças. Como eu disse, já vem diagrama, atividade, áudio, playback, tá? Bem simplificado para você ensinar para as criancinhas. Também tenho o material 20 histórias criativas usando músicas e sons. São histórias sonorizadas que usam instrumentos como personagens, que a gente conta a história e faz um origami, que a gente canta a história também, história cantada, história para desenhar, é muita história, gente. São 20 que contemplam muitos aspectos da teoria musical e que vocês precisam introduzir. É uma forma bem lúdica, divertida de passar conteúdos musicais. 20 histórias criativas usando músicas e sons. Também tenho agora o material, o meu plano anual para 2024, também já está disponível para você se inspirar, ler lá atentamente quais os projetos eu vou fazer mês a mês, e os objetivos que eu tenho para aquelas turmas, os objetivos gerais de aprendizagem, de acordo com a faixa etária, os marcos de desenvolvimento, já deixei todos descritos lá para vocês para ajudar, e aí vocês podem adquirir esse material, tá? Está bem em conta, muito fácil, é só você me procurar aqui que eu passo o link para você. Ou então olhar no meu Instagram, também já tem os links lá. E agora, o mais importante, o mais interessante, em janeiro de 2024, eu vou ter 3 formas mais intensas de ajudar você. A primeira delas, gente, é um plano semanal. Eu vou disponibilizar para vocês os meus planos semanais que vão ser desenvolvidos de acordo com os objetivos gerais. Então, para cada uma das minhas turmas, eu já vou deixar em janeiro, semana 1, 2, 3 e 4. O que eu vou fazer em cada semana? Quais são os áudios eu vou usar? Os links, as atividades que eu vou fazer? O plano de aula do começo ao fim, tá? Então, vocês vão ter acesso ao meu plano semanal. Só que esse vai funcionar como uma assinatura mensal. Você vai pagando mês a mês para não ficar muito apertado, né? Então, em janeiro você vai, faz o pagamento, tem acesso. É como uma assinatura mensal. A segunda forma de ajudar você seria com os livros Kids, né? Os meus cadernos de atividade que eu também vou disponibilizar para vocês, e ele vai ser entregue em todo o Brasil, para você já encadernado, para você já entregar para suas crianças. Prontinho, você já tem a versão do professor e a versão para os alunos. Também tenho, por último, a minha mentoria, tanto presencial em Guarulhos, São Paulo, quanto também online para quem está longe, né? O ideal é a gente tem que estar sempre pertinho, mas é uma forma bem interessante de ajudar você, que lá eu posso esclarecer as dúvidas mais de perto, né? E a gente vai conversando, a gente vai fazer um trabalho muito interessante. Eu vou ter mentorias e workshops também, mas são curtos, com período de um dia, né? Um sábado a gente vai se encontrar, vai se reunir e vamos conversar. Todas essas atualizações você vai sempre encontrar no meu Instagram, ou pode conversar comigo. E se você estiver participando do grupo do WhatsApp Professores de Música Criativos, também você vai ter lá sempre as atualizações, os descontos, sempre são exclusivos ali para quem está nesse grupo. Quer entrar? Também fala comigo, gente. Só me chamar que eu passo todas as informações para vocês, tá? Espero que esse plano tenha ajudado vocês, que esse conteúdo aqui ajude vocês a montar o seu plano de aula. Se precisar de alguma coisa, pode falar comigo, que eu vou estar aqui à disposição, tá bom? Um abraço e até breve. Tchau, tchau!